Jesus, colocamos agora diante da Tua presença a vida dos seus filhos e filhas, Pai. Aqueles que estão aqui, Pai, ao vivo, aqueles que vão assistir depois. Deus, nós contamos com a ação do Teu Espírito, Pai. Nós pedimos para que o Senhor nos conduza no dia de hoje, que haja manifestação da Sua glória, que haja manifestação do Seu poder, que haja entendimento, Pai. Que haja, Senhor, discernimento. Que o Senhor Deus nos conforte e nos confronte. Que o Senhor nos confronte e nos conforte. Mas que haja transformação, Senhor. Não queremos ser iguais. Desejamos, Senhor, a Tua glória. Desejamos, Senhor, nos parecer com o Senhor. A estatura do varão perfeito, Teu Filho amado, Jesus, Pai. Nós carecemos, Senhor, da Tua glória. Carecemos, Senhor, da Tua direção. É o que nós precisamos, Senhor, e estamos aqui por isso. Em nome de Jesus, pedimos para que o Senhor nos conduza. Nós pedimos para que o Senhor nos guarde, nossa casa, nossa família, nossos bens, negócios, ministérios e até mesmo animais, Senhor, debaixo do sangue de Jesus. Pedimos para que o Senhor nos conduza, Pai, de uma forma diferente, Pai, de uma forma poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, let's bora. Let's bora. Vamos lá. Pois então, meu povo, nós falamos nas nossas últimas aulas aqui a respeito de algumas bases, alguns fundamentos importantes para nós entendermos. Falamos sobre a questão do propósito eterno de Deus, estamos falando sobre algumas bases importantes. Por quê, queridos? O que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas que elas têm um desejo profundo de aprender o que é o profético, têm desejo de evangelizar, têm desejo de ganhar almas para Jesus, e aí tem até aquele termo, né? Tem que buscar, pastor, tem que buscar. Mas buscar o quê? Para encontrar o quê? Para quê? Para formar o quê? Não é? Porque muitas vezes nós não entendemos a finalidade da nossa fé. Nós não entendemos o propósito, por isso pecamos. Por não entender o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, nós pecamos. Existe um propósito geral e existe um propósito específico. Existe um chamado geral, existe um chamado específico. E você precisa entender o chamado geral para entender o chamado específico. É o que nós falamos. Vamos supor que existe uma linha de montagem de um carro. O volante do carro não é o carro, faz parte do carro. Mas se você não entender o seu papel no projeto do carro, você não vai entender nada. Você não vai conseguir ser útil. Entende? O primeiro você precisa entender o todo, né? O propósito original do Senhor, o que Ele quer para o ser humano, Ele projetou para nós. Depois, o que Ele projetou especificamente para você, como posicionamento e cumprimento do papel, ok? Então, nós entendemos o quê? Nós começamos a estudar falando sobre a questão do propósito original do Senhor. Nós falamos que o propósito do Senhor nunca foi apenas salvar o homem do inferno. Já pensou, cara? Parece ridículo, né? A ideia de que Deus criou o homem só para livrar ele do inferno. Não tem lógica. Ah, vou criar um homem,
vou criar um inferno e vou livrar ele dele. Não, irmãos, não é isso. E ao mesmo tempo, queridos, nós queremos, que nós estamos conduzindo para esse entendimento, abra o seu coração, para que o Senhor possa falar contigo. Se de repente você se desviou desse propósito, você possa voltar, você possa se alinhar e que Deus possa te abençoar por isso. Então nós começamos sobre essa questão do propósito eterno de Deus, falando que Deus tem um propósito eterno para a nossa vida, e esse propósito é eterno. Veio antes da queda do homem e é o desejo original do Senhor. Então Deus é um Deus de propósito, que nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Então, em Cristo eu e você temos um propósito. Então, o propósito de Deus é um princípio de vida para nós. Então, qual é o propósito de Deus? O Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, antemão nos conheceu, nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus não é apenas nos salvar. O propósito de Deus não é apenas que nós nos tornássemos cristãos evangélicos, frequentadores de culto. Não. Mas que nós nos tornássemos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito original de Deus. Qual o propósito? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito. Ok? Então, o propósito de Deus começa em Gênesis com a família, irmãos. E no final, em Apocalipse, também termina com a família. Deus é um Deus de família. Ele quer ter uma família, muitos filhos semelhantes a Jesus. Ok? E aí nós fizemos aquela pergunta, né? Eu quero ser semelhante a Jesus. Qual é o caráter de Deus? Como Jesus agiria no meu lugar? Como eu posso conhecê-lo mais, a fim de me tornar cada dia mais parecido com ele? E aí, queridos, a questão de ser parecido com Jesus não é apenas nas, nas questões de caráter, não, irmãos. Nós temos que entender que ser semelhante a Jesus, nós vamos ter os mesmos desafios. Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Então, haverá níveis de sofrimento. Isso, quando você converte, ninguém fala, né? Existem níveis de cruz, existem níveis de renúncia que nós vamos ter de fazer para nós nos tornarmos dentro de um mundo que foi formatado para se levantar contra tudo aquilo que vem de Deus. Você está na contramão. Irmão. Tem mais gente indo para lá do que para cá. E você está contra. Entende? Você acha que no mundo tomado, e a palavra diz que jaz no maligno, tomado pelo maligno, ele vai facilitar a sua vida? Hein, crente? Fala comigo. Muito importante que você fale alguma coisa agora. E também a vida cristã não é só sofrimento, irmão. Não. Mas vai te custar tudo. Eu só quero te falar isso. Entendeu? Também é uma vida de vitória. Você não deve crer num evangelho franciscano. Até que o apóstolo Éder fala sobre a unção do cachimbo, né? Só levar fumo. Não, Deus não tem isso para nós também, só isso.
Mas obedecer o Senhor e viver o propósito dele vai te deixar marcas. Paulo mesmo dizia: não me amolem, não me enchem um saco, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas não eram apenas emocionais, eram marcas físicas. Ele apanhou por causa do evangelho. Ele sofreu um naufrágio, passou por muitas situações, foi traído. Mas tudo isso, irmãos, também faz parte do parecer com Cristo. Que isso, pastor? Não fala isso não. Não vai falar isso não. Sim, irmão, você não pode ser enganado, não, porque a questão é, irmãos, nossa, depois que eu passei para crente, né? Tem até essa expressão. Parece que minha vida virou do avesso. Eu achei que era outra coisa diferente. Aí você vai se decepcionar ao longo do caminho. Porque vem as pancadas, né? Mas a palavra do Senhor diz: no mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Vocês vão vencer também. Entendeu, irmãos? É por um tempo. Você vai passar uma aflição, você vai passar por uma situação, e de certo modo pode trazer um nível de desconforto. Talvez Deus está quebrando o seu orgulho, você não sabe. Irmão, problema é uma ferramenta excelente de Deus para quebrar orgulho. Entendeu? Quando você é abandonado, aquelas carências, aquela rejeição, aqueles problemas existenciais profundos, o Senhor vai esvaziando aquilo ali, entendeu? Vai arrancando a rejeição, vai arrancando a dúvida, vai arrancando o medo, vai arrancando a dor, entendeu? Então, quando você passa em situações que você não tem controle e que a água sobe e não dá pé, Deus está te ensinando a depender dele. Irmão, problema é ótimo. Desafios é ótimo para nos tirar de uma situação de vitimismo ou de orgulho. Porque vitimismo também é orgulho. Entendeu? Então Deus nos fez abençoados, semelhantes a Jesus. Dentro do ministério de Jesus, irmãos, não faltou nada. A palavra diz que o ministério dele era suprido por mulheres ricas. Entende? Então não tem aquela coisa, vamos. E a gente fica aquela questão, né, meia com medo de entrar de cabeça, com medo de se envolver, com medo de faltar, sabe? Então, há uma mentalidade que precisa ser criada, há uma cultura que precisa ser transformada. Porque ora nós pensamos que temos que sofrer sempre, ou ora nós achamos que sofrer foi consequência de ter escolhido o evangelho e tá com vontade de desistir toda hora. Semelhantes a Jesus. E aí a questão é, irmão, vamos entrar aqui agora numa coisa chamada queda do homem. O que aconteceu? Foi Deus que estragou tudo? Qual foi o problema? Olha só, Deus nos fez para ser abençoados. Deus deseja que sejamos uma bênção. Governemos bem todas as coisas, a começar a nossa vida. E quando nós vemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, perceba o ambiente de vida no qual Deus inseriu o homem.
eles podiam desfrutar da presença e dependência de Deus, gozando de paz, saúde emocional, física, alimento, abrigo, sustento, proteção. O plano de Deus não é a doença, não é a fome, não é a miséria, não é a morte. Você pode repetir isso comigo? O plano de Deus não é a doença, não é a fome, não é a miséria, não é a morte. O plano eterno de Deus. No plano eterno dele, ele deseja suprir e cuidar de mim e da minha família. Amém? Ok? Pois então, vamos lá. Nós sabemos que existe um propósito original. E nós sabemos que existe também uma questão que é uma antítese, é uma algo, um corpo, uma essência, um fluir antagônico, contrário àquilo que Deus quer estabelecer. Então nós temos aqui a questão da queda do homem. Então existe um propósito original e existe um problema original. O que é que tem? Existe um propósito original e existe um problema original. Ok? Então vamos lá, gente. Agora chegou a hora de interagir. Vamos lá? Preciso de uma pessoa que leia Romanos capítulo 3, verso 23. Preciso de outra pessoa que leia Romanos 5:12. Outra pessoa que leia Romanos 6:23. E outra pessoa que leia Gênesis 3. Um de cada vez. Deixa eu liberar aqui o coisa. O trem. Romanos 5:12. Romanos 3:23, 5:12, 6:23 e Gênesis 3. Eu vou ler 3:23. 3:23, vai lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Obrigado, Vicente. Quem pode ler o 5:12? Eu leio 5:12. Vamos lá. Peraí, que eu ia abrir aqui no celular, travou tudo, agora corri aqui para pegar a Bíblia. Do 5 ao 12? Romanos 5:12. Capítulo 5, verso 12. Você vai ler, Ana Carolina? Não, pode ler aí. Eu tô em Tá. Gênesis. Tá bom. Então, Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte a todos os homens. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ok. Gênesis é 3. Romanos 6:23 e Gênesis 3. Se já tiver em Gênesis 3, pode ler. Tá. Ele todo ou o versículo 3? Gênesis 3. Vamos ver aqui.
Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então você pode ler aí o Gênesis capítulo 3, até verso 24. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para ela, se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Eu te vi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: Quem contou a você que estava nu? Você comeu a árvore da qual ordenei que você não comesse? O homem disse: Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu o fruto da árvore, e eu o comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu o comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: Multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou o homem: Visto que você deu ouvidos a esta mulher e comeu da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele se estenda a mão e tome também a árvore da vida. Coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus Por isso, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins ao leste do jardim do Éden
e uma espada flamejante que o movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, por que eu fiz questão da gente colocar essa questão do texto, expor ele aqui, todo o texto, um texto grande? Primeiro, para trabalhar a sua impaciência. Segundo, porque a palavra do Senhor, quando ela está sendo exposta, ela vai confrontando algumas realidades dentro de nós. Terceiro, porque quando a palavra, quando a gente pede para os irmãos lerem, quando a palavra passa por dentro de nós e nós verbalizamos ela, principalmente quando você... Obrigado, pastor Rose, foi um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Deus abençoe. Aliás, estou muito feliz, irmãos, de ver muita carinha nova aqui. Amém? Então, a palavra, quando a gente prega, já percebeu? Quando a gente prega, parece que a gente sai cheio. Quando a gente ministra, quando a gente lê a palavra, ela passa por dentro de nós, é algo tremendo, porque ela tem esse papel, ela vai lavando a gente, ela vai esclarecendo, ela vai nos limpando. Entendeu? Então, por isso que às vezes nós temos que proclamar a palavra em voz audível, que ela vai gerando essas realidades dentro de nós. Pois bem, queridos, então, falamos sobre essa questão aí, né? Ora a serpente mais astuta que as alimárias do campo. Depois nós vemos ali a questão da mulher dizendo à serpente, a convencendo ali. Então, a mulher cai nesse encanto, né? Ela cobiça, de certo modo, aquele fruto. Então, a árvore era boa para se comer, então, tentada no corpo, agradável aos olhos, tentada na alma, e árvore desejável para dar entendimento, tentado no espírito. Tomou do fruto e comeu, e deu para o marido. Então, isso não fez apenas com que eles desobedecessem, mas fez com que a genética deles fossem, vamos dizer assim, entrassem em simbiose com a natureza humana. Se tornasse contaminada, unida. E aí houve-se um desligamento. Sim. Então a questão é, irmãos, não foi uma simples desobediência. O que começou a operar na vida do homem é a natureza da serpente. Estão entendendo? Então, qual é o maior desafio, irmãos? O desafio não é você aceitar Jesus, crer com a boca, crer com o coração, confessar com a boca e agora trocar de religião. A questão agora é, através do Espírito Santo, que guerreia contra a minha carne, eu estou lutando cada dia para fazer com que essa velha natureza, essa natureza da serpente, ela seja combatida. Quando Jesus olha para aquele povo ali, quando dá aquela expressão, né, raça de víboras, ali não era Jesus xingando o povo, não. Ali, quando ele fala também sobre a questão de lançar pérola aos porcos, não é apenas uma hipérbole, não é um exagero, é literalmente, eu creio que ali é o Senhor expondo a natureza humana mesmo, como ela estava caída, como ela estava distante. Entendeu? Então a questão é, Deus fez o homem perfeito. E o diabo entrou em ação, tentou,
o homem cedeu, e a questão não é, o diabo tá se levantando. Mas ele está se levantando por quê? Às vezes a gente começa a cooperar, você empresta os olhos, empresta os ouvidos, entendeu? Começa a fluir numa dinâmica que o inimigo gosta e bate palma. Tudo que Deus forma, o inimigo quer deformar. Ok? Então, aí a partir daí começou a operar o ministério da morte. Não é? O Senhor falou que... Queridos, agradecer minha esposa aqui, que fez um chá maravilhoso aqui, cuidando do maridão. Esposa linda. Ó, até me perdi aqui. Começou a operar ali a questão do ministério da morte. Não é? Quando eu falo ministério, é a operação mesmo da morte. O Senhor falou que se o homem comer, ele iria morrer. Não é? Aparentemente, praticamente não houve muita coisa. Mas espiritualmente, o homem foi desligado. A expressão ali, irmãos, quando o Senhor fala, pergunta onde Adão está, não é apenas a questão de geografia. A questão é aonde você se perdeu dentro de você que eu não te vejo dentro de mim. Entendeu? Olha que coisa. Então o pecado, a iniquidade, ele tem esse papel de separar. Qual é o papel? Separar. Quando nós falamos da atuação, por exemplo, de um demônio, qual a atuação de um demônio? Vai vendo lá que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas no fundo, esse roubar, matar e destruir é sobre o quê? Separar. Separar pessoas de pessoas, separar pessoas do propósito, separar pessoas de Deus. Separar pessoas da sua real identidade. Entende? Por isso que ele atua no casamento, para separar pessoas. Por isso que ele atua no meio de uma família, separando filhos dos pais. Por isso que ele atua no ministério, separando propósitos de pessoas que, se resolvessem ser humildes e ensináveis, abrir mão do orgulho, da independência, da soberba e da vaidade, poderiam trabalhar juntos, cooperando com o Espírito e edificando o corpo. Mas não, por causa do orgulho, da natureza da serpente, tudo que eles pegam e fazem, morrem. Então, queridos, muitas vezes, o que está fluindo em cima de um altar não é algo que é ministrado no espírito. É simplesmente ministrado na alma. Emoção pura, mas sem a realidade do espírito. O Pai procura o quê? Adoradores que o adoram em espírito e verdade. Você vê que agora existem pessoas que podem estar ministrando um culto no poder da alma. Tem muita emoção, mas nenhuma transformação. Foi muita técnica e pouca unção. Entende, irmão? Quer dizer que agora você vai virar fiscal de culto e vai ficar medindo. Nossa, hoje foi paia, foi ruim, porque... Não, você vai começar a orar. Deus, transforma esse povo. Deus, eu saio de toda a atmosfera de alma.
O apóstolo José mesmo, uma vez ele compartilhou algo interessante, falando que foi num culto onde uma moça estava ministrando, sabe assim, uma voz extraordinária, uma técnica top. Mas ele virou para a esposa dele e falou assim, para a apóstola Lúcia, meu bem, tem alguma coisa errada. Ora aqui por mim, porque eu acho que eu estou com problema. Eu não estou conseguindo acompanhar esse louvor. Essa mulher não está ministrando pelo Espírito. Tem alguma coisa errada. E o povo lá chorando, se emocionando, toda aquela coisa, né? Pois ele foi investigar. Gente. Essa moça ficava com um monte de rapazes. E no domingo estava lá ministrando culto. Sem vergonha. A pergunta que eu faço. O que ela estava ministrando ali sobre a vida das pessoas? Coloca a mão no queixinho e fala. Entendeu? A questão é, queridos, lembra que eu falei? O pecado, irmãos, separou o homem do propósito original que Deus determinou. Crescer, multiplicar, encher a terra. Entende? Lá, em Romanos, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A questão é, quando tem pecado, tem separação do propósito. O que é pecado? Nós já vamos aprender. Então, todas as vezes, quando é que eu peco? Todas as vezes que eu saio do propósito de Deus, a morte começa a operar. Todas as vezes que eu volto para o propósito original de Deus, a vida começa a operar. Todas as vezes que eu dou lugar para Deus, para que o Espírito de Deus possa me conduzir, para que essa velha natureza agora, ela seja quebrada e subjugada, perca a força e o domínio, eu agora vou começar a andar no propósito e isso vai gerar vida. Gálatas capítulo 6, o Senhor vai falar que tudo que um homem plantar, certamente colherá. Aquele que planta na carne, colherá corrupção, ou seja, morte. Algo vai começar a entrar em estado de decomposição. Todas as vezes que eu opero no espírito, colherei vida, e essa vida vai se estender à eterna. Uma realidade que transcende, que passa, que transborda a realidade natural. Que massa, cara. Entendeu? Então, nós aprendemos ali na lição anterior sobre o propósito original de Deus, mas precisamos saber também que houve um problema original. Esse problema se chama pecado, que separou o homem do propósito divino. O pecado do homem foi um desastre. Foi o quê? Um desastre. Não foi apenas um erro, foi um desastre. E a sua caminhada dentro do propósito original de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus e a sua vida. O homem foi separado da plena comunhão espiritual que tinha com o Pai. Isso é chamado na Bíblia de morte espiritual. O livro de Gênesis nos conta que o primeiro casal criado recebeu a ordem de Deus para que não comesse de uma árvore. O que Deus queria não era apenas que eles deixassem de comer algo, mas que crescessem em uma aliança, obediência e amor. Eles, porém, desobedeceram e assim pecaram. E por causa do pecado, eles foram destituídos, desligados
da glória da presença de Deus, o Pai. Todos nós nascemos deles. Nascemos com a mesma condição, separados de Deus em pecado. Então, Adão nasceu de Deus. Nós nascemos de Adão. E nós nascemos de Adão depois que ele caiu. Então, por isso nós herdamos essa natureza. Nos dias de hoje, a palavra pecado já se tornou uma falsa conotação religiosa, que é entendida apenas como uma violação de uma regra estabelecida pela igreja ou por um Deus rancoroso. A palavra pecado é hamartia no grego, que significa errar o alvo, errar o caminho, sair do caminho certo, infiltração, transgressão. Pecado é tudo que nos faz sair do propósito original de Deus. Então, o que é pecado? Tudo que nos faz sair do propósito original de Deus. É um namoro? É um relacionamento? É um trabalho? É uma desculpa que nos faz sair do propósito original de Deus? De estar no meio de uma família ministerial? De estar no meio de uma família de fé? De ter uma família conforme a vontade do Senhor? Opa, pecado. Deus determinou algo e eu estou fazendo o contrário. Pecado, errar o alvo, sair do propósito original de Deus. Estou querendo agir na independência, me isolar? Opa, estou saindo do propósito. Pecado, morte. Entendeu, gente? Esses dias o Senhor estava me lembrando de uma expressão chamada morte na panela. Certa vez estava tendo fome na terra. E alguns discípulos, se não me engano, de Eliseu, né? Foram procurar algumas coisas para eles comerem, né? E acharam umas frutas muito vistosas, pareciam uma laranja. Não lembro muito bem, não lembro o nome das frutas. E aí levaram, né? Poxa, nós ganhamos o dia, hein? Colhemos lá. Levaram esse negócio. De repente, os homens começam a gritar: profeta, morte na panela. O que significa? Eles tinham colhido algo venenoso. Sem perceber, cozeram, fizeram uma sopinha lá, um negócio. E o povo estava passando mal. O profeta veio, fez um ato profético, jogou farinha, declarou uns negócios lá e começou a ter vida de novo. E o que isso quer dizer, irmão? Muitas vezes nós achamos alguns ensinos vistosos, nós nos apoiamos nas nossas próprias ideias, nós tentamos seguir a Deus na independência, na vaidade, no orgulho, sem depender do Espírito, sem depender um dos outros, querendo viver isolado, querendo parar de cooperar, querendo desistir. Tudo isso é o quê? Morte na panela. Acha que é bom, mas no final está nos envenenando e nos matando. E a questão da natureza da serpente é a mesma coisa, irmãos. É um veneno. Existe uma coisa chamada pecado, tem a ver com o pecado original ali, aquilo que nós herdamos. Existe uma coisa chamada pecados, que é, a partir dessa natureza, eu começo a operar. E isso vai gerando na minha vida níveis de sepultura, níveis de morte espiritual, emocional, sentimental, financeira e na saúde. Porque eu simplesmente, por causa de
me inclinar e obedecer uma natureza que não é a do espírito, a minha vida começa a morrer em todas as áreas. Então, quando é que eu vivo em pecado? Todas as vezes que eu saio do propósito original do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo. Vou repetir de novo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente equilibrada, uma mente estável, sem preocupação, sem paranoia, sem dúvida. Quando eu resolvo não acreditar nessa palavra e dou voz aos meus medos, dou importância mais aos meus medos do que aquilo que Deus diz, é pecado. Porque eu estou saindo do alvo por causa de medo. Entendeu? Só um exemplo. E quando nós andamos dentro desse processo de medo e de desacreditar, de desprezar o que Deus diz, a fidelidade vai embora e a lealdade vai embora. Você sabia que existem muitas pessoas que são fiéis, mas não são leais? O que é isso, irmãos? Uma pessoa que é fiel. Uma pessoa que é fiel, ela obedece tudo aquilo que foi pedido. Isso é fidelidade. Lealdade é fazer isso de boa vontade, com o coração puro. Fazer com amor, fazer com excelência. Então, olha só, queridos. O Senhor determinou um cargo, uma posição de liderança. Um anjo de luz começou a ter acesso a algumas informações e ele começou a reter essas informações, fazer criar uma demanda, uma escassez, e começou a fazer comércio. De repente, foi encontrado iniquidade no coração desse anjo, que hoje se chama Satanás. Qual foi o pecado dele? Reter informação e fazer comércio? Não, irmãos, é a iniquidade. É a deslealdade já dentro do coração. E tem pessoas que agem assim dentro da igreja, viu? Tentando conquistar coração de pessoas. Se você der atenção a isso, você está dando atenção a Satanás. E esse cara aí é um Satanás dentro da igreja. Entendeu? Então, queridos, vamos lá. Então, pecado é todas as vezes que eu saio do propósito. Então, você vai ver aquela expressão, por exemplo, quando o Senhor entrega os talentos, né? Deu 1 a um, deu 5 a outro, deu 10 a outro, né? Toda aquela expressão. O que aquele cara que tinha um talento só fez que deixou o Senhor tão aborrecido? Escondeu porque tinha medo. Não sei nem por que eu tô batendo no medo aqui. Escondeu. A questão é, o que você está escondendo? Está multiplicando aquilo que o Senhor colocou na sua mão? Todo crente, irmãos, tem pelo menos um dom. Você já descobriu que dom é esse? A questão é, por que aquele homem
que o Senhor, de certa forma, se aborreceu com ele, porque ele não cumpriu o objetivo. E ali ele foi jogado num lugar de trevas, choro e ranger de dentes. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma diretriz. O Senhor tem uma proposta de vida que nos livra de todos os males. Mas você pode andar em concordância com a natureza pecaminosa, ou você pode, através do Espírito Santo de Deus, lutar contra essa natureza e vencer. Existe uma doença espiritual que entrou na natureza humana. E essa natureza faz com que a cada dia a gente vai se distanciando de Deus. Já viu um filho que desobedece? Ele vai desobedecendo, vai desobedecendo. Chega um momento que ele vai entristecendo o coração do pai, aí ele vai se afastando, se afastando, se afastando, até perder a comunhão total. Você vai ter que checar esses dias, como é que tá seus pensamentos, seus sentimentos, seus atos e ações. Amém? Então, o pecado, os pecados são frutos dessa semente. É difícil mudar o comportamento sem mudar a natureza. A gente quer que as pessoas só mudem comportamento, né? Cara, é quase impossível. Se eu tiver uma natureza animal, eu vou fluir naquela natureza animalesca. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, combatendo essa nossa natureza. Mudou a natureza, é fácil mudar comportamento. Entendeu? A base do pecado é a natureza. E o Senhor tem nos chamado esses dias para trabalhar, pedindo para que o Senhor mude a nossa natureza. Que o Senhor mude o nosso nome, assim como ele fez no Val de Jaboque com Jacó. Lutou, o Gilo lutou até que o seu nome, a sua realidade, aquele contexto de maldição fosse mudado e Deus estabelecesse ali um princípio de bênção que alcançaria as gerações. Amém? Vamos pedir, Senhor, muda a minha natureza. Senhor, eu sou tão difícil, eu sou tão orgulhoso, eu sou tão soberbo, eu sou tão preguiçoso, Senhor, eu sou tão paradão, Senhor, eu sou tão agitado, Senhor, eu sou tão ansioso. Senhor, muda a minha natureza. Muda a minha natureza, Senhor. Senhor, me perdoa pela desobediência, me perdoa, Senhor, pela rebelião. Exatamente. E esse é o tempo de nós começarmos a ver as raízes de iniquidade que existem em nós. Eu chamo de arma espiritual, não, tudo aquilo que tem uma ofensiva contra o reino das trevas dentro do nosso coração. Tudo que faz o reino de Deus, vamos dizer assim, avançar dentro do nosso coração, e tudo aquilo que faz o reino das trevas perder espaço. Então você pega aqueles despojos, você toma posse dessa nova identidade, e o Espírito Santo começa a operar de uma forma muito poderosa. Mudança de natureza, o Senhor tem nos chamado. Eu chamo essa arma espiritual de espelho de Deus. É quando eu olho na palavra, eu falo, Deus, está escrito aqui, ó, que os mentirosos, que os adúlteros, os fornicadores, os mentirosos, os fofoqueiros, os covardes não herdarão o reino. Senhor, eu quero pedir perdão. Peço perdão por mim, pelos primeira, segunda, terceira e quarta geração, até a raiz de Adão e Eva. Senhor, quero quebrar, quero mudar isso. Transforma, Senhor. E começa a mapear. Começa a falar, Deus, eu não quero mais fluir dessa maneira. Eu não quero ser uma mulher amarga, eu não quero ser um homem arrogante, não quero ser alguém que perdeu o temor do Senhor. Tá entendendo, irmãos?
Gênesis capítulo 3. Foi liberada uma maldição sobre o homem. Ele iria trabalhar muito e produzir pouco, enquanto ele não voltasse para o temor do Senhor e não fosse restaurado. A terra seria amaldiçoada por conta dele. A mulher iria ter parto com dores e o desejo do marido seria, o desejo dela seria contra o marido. E a serpente iria comer do pó da terra. Você já viu serpente comendo terra? Sim ou não? Eu nunca vi. Mas o que que a serpente iria comer? Daquilo que o homem e a mulher produzia enquanto eles brigavam, se degladiavam, entendeu? E a questão é, quando o homem volta para Deus, restabelece o temor do Senhor, começa a andar em obediência, a terra é liberta. Ele vai trabalhar pouco e vai produzir muito. Quando a mulher volta para o temor do Senhor, ela reconhece os seus caminhos pecaminosos e começa a fluir em obediência. Ela se livra das dores emocionais e ela vai gerar alegria dentro de uma casa e vai começar como se diz, andar em unidade com seu esposo. E a serpente vai morrer de fome, porque eles estão alinhados à natureza do cordeiro e não do dragão operando. O Senhor tem nos chamado para andar em humildade e entendimento nesses dias. E, em vez de lutar contra o outro, é olhar para dentro de nós, falar: Deus, eu sou reclamão, eu sou reclamona. Senhor, eu sou medroso, eu sou medrosa. Senhor, eu sou preguiçoso, sou preguiçosa. Senhor, eu sou procrastinador. Senhor, eu tenho deixado o desânimo me vencer. Senhor, eu tenho me deixado tomar por esses pensamentos, esses sentimentos. Eu sei que eles vêm na minha cabeça, mas eu não sou obrigado a acreditar nele. Não é isso que está escrito na tua palavra. Eu renuncio, eu rejeito, eu expulso agora. Senhor, lava a minha mente. Sabe? É como a luva de Deus entrando dentro de você e mudando a realidade. Amém? Meu Pai, nessa noite queremos colocar diante da tua presença a vida de cada um que está aqui vendo esse vídeo, Pai. Que haja uma transformação, que haja entendimento, que haja vida. Senhor, tem um propósito original do Senhor, Pai. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Senhor, há um problema original. Existe o pecado. Nós sabemos que todas as vezes que nós saímos do propósito, nós erramos o alvo. Nós começamos a andar em caminhos de morte. Não é isso que nós queremos, Senhor. Por isso nós pedimos perdão, Senhor. Pela ignorância, nós não sabíamos. Segundo, por andar em pecado e iniquidade. Sabemos, Senhor, que a iniquidade é quando o pecado é repetido muitas vezes. E a gente começa já a se tornar insensível e começa a não se importar com aquilo que o Senhor pensa. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos clamar por tua misericórdia e teu favor, Jesus. Pai, que possamos dormir hoje e que o Espírito do Senhor possa ministrar o nosso coração de uma forma muito profunda, Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos guarde, que não haja nenhum roubo da semente, mas eu quero declarar que vai frutificar. Senhor, quero declarar que os esposos, Senhor, serão esposos transformados com a natureza do Cordeiro. As esposas, Senhor, serão esposas sábias que sabem edificar a sua casa. Os filhos serão guardados no Senhor e na força do teu poder. E através do relacionamento do pai e da mãe, eles vão ver o Senhor no pai e na mãe e vão servir o Senhor. Senhor, nós queremos declarar que a atitude, Senhor,
Os xingamentos já não fazem parte da nossa aliança. As reclamações, as murmurações. Senhor, as nossas vestimentas falam muito do que ainda está dentro. A nossa fala ainda fala muito daquilo que está dentro. As nossas atitudes, as nossas reações ainda falam como a nossa natureza ainda precisa ser transformada. Senhor, não é comportamento apenas, é natureza. Mudou a natureza, mudar comportamento é fácil. Senhor, transforma, combate a natureza do dragão. Combata, Senhor, nos ajude a combater a natureza caída. Em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, humildade, o coração e a natureza do Cordeiro, do Senhor Jesus. Nós te glorificamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém quer compartilhar algo, quer testemunhar, quer dúvidas, sugestões, reclamações? Eu só queria compartilhar algo. Compartilhe. Esses últimos tempos, né, eu tenho feito um balanço, assim, do meu... Eu não passei por muitos ministérios, apenas dois, né, onde eu estou agora, e o primeiro, não, onde eu aceitei a Jesus, né, e eu vejo, assim, a diferença. E eu tenho agradecido muito, Senhor, por estar, né, no Ministério Bravos, porque, assim, na onde eu congreguei a primeira vez, eu percebo nitidamente que era aquele fogo de palha, que quando jogou, assim, pegou fogo em tudo. Porque, assim, eles prendem você numa emoção daquele pós-encontro, onde você sabe, cara, eu conheci, isso é Jesus, não sei o quê, e já te dá ali, já te batiza. Tanto que no meu segundo encontro trabalhando, não, no segundo ainda fui, no terceiro eu já fui como, tipo assim, ajudante, eu já tava, tipo, expulsando um demônio. Gente, minha mão tava tremendo, eu nem sabia o que eu tava fazendo ali. Mas, assim, é tudo muito rápido, acelerado, e você já é líder, e você já tá treinando, e agora você já tá com a sua célula. Vai. E tudo isso menos de 2 anos. E eu tô aqui, vou para 2 anos agora de Brados, eu já tô assim todo dia, Senhor, eu tenho que voltar lá atrás. A senhora tem que voltar lá atrás, não acredito. Então, assim, porque realmente o Ministério Brados, assim, ensina você realmente a viver como um cristão, né? Viver realmente o que é você a seguir a Cristo, né? E que é você, igual o senhor está explicando, mudar mesmo a sua natureza. E às vezes, quando você coloca muita regra, a gente fica assim, regras, quem não gosta da regra ser quebrada? Não é aquele você explicar a essência, os princípios, e você realmente falar, né, igual Moisés falou, ame as leis do Senhor, né? Ame de todo o coração, porque quando você ama, cara, você olha assim, eu não preciso disso, eu não faço porque é pecado, é porque eu não preciso. O que isso vai edificar na minha vida? O que isso vai fazer? Então, é diferente, porque você entendeu a essência, né, dos princípios, e aquilo ali não vai te edificar em nada, pelo contrário, só vai te atrasar, você vai estar renunciando, e passando toda aquela coisa, né? E eu fiquei 2 anos nesse ministério, e com o tempo aquilo ali foi me aprendendo que eu falei, cara, é assim, as pessoas só sabem olhar para você te criticar, mas ninguém te ensina nada. Assim, hoje eu entendo que também houve uma certa imaturidade, né? Eu era assim, jovem, então jovem tem aquela coisa assim de às vezes você tá ali escutando algo, você mas não vinha com uma explicação, entendeu? Então, eu entendo que teve a minha parte também, sim, claro. Mas, assim, é tudo muito diferente, tanto que eu não consegui ficar ali em nenhum ministério. Quando eu entrei, assim, para Brados, eu vejo que é diferente, porque você ensina realmente a palavra, você tá ali querendo trazer mesmo esse verdadeiro propósito, que é seguir a Cristo e de uma maneira, assim,
É orgânica, gratuita, porque assim, a maioria dos estudos, dos ensinos que você quer aprender, você paga. E às vezes nem é uma pessoa assim que está realmente assim ensinando verdadeiramente, né? Existe, e isso é muito bom porque você já até consegue reconhecer. Pelo menos eu consigo assim reconhecer. Às vezes eu tô perto de umas pessoas que são cristãs, assim, convivo com um cristão no meu trabalho, eu fico assim, e o que você aprende? Você começa a reconhecer e você fala assim, e é tão engraçado porque eu não me dava com esse menino, e foi bem quando eu entrei na Brados, e falava assim, ah, eu quero produzir fruto do Espírito Santo, nossa, e esse menino me perseguia, no início que eu tava assim pra chorar, eu falei, se esse Pepe é crente, ficava falando, mas amém, Senhor, eu vou produzir minha paciência, eu vou amar meu inimigo. É assim mesmo. E foi tão incrível que na mesma semana me trocaram de turno, me colocaram com ele. Eu falei, ah, Jesus, glória a Deus. Mas hoje ele fala ali um certo que eu olho assim para ele e falo assim, cara, mas eu não vejo dessa forma, né? Que a palavra não faz isso e isso. Aí a pessoa fica, é assim. Então você consegue identificar, né? Sim, E assim, é muito glorificante tudo isso. Então, assim, do ano passado, assim, para cá, eu creio que ainda tem muitas coisas assim para ser mudado, mas através das pessoas assim que convivem comigo, porque você realmente vai olhar a mudança quando o outro de fora te sim. Fala. fala, né? E assim, eu tenho trabalhado muito, muitas questões, aprendi a reconhecer assim que eu sou teimosa pra cara, orgulhosa pra caramba, mas assim, eu glorifico a Deus por esse despertar e no tempo para cá eu tenho sentido realmente entendido a essência desse amor e não tem sido assim, não é que é fácil, mas assim, não é pesado. Acho que essa é a palavra certa, né? Sim, Porque o Senhor diz, né? Você vai ter aflição, tudo, mas ele também diz, meu fardo é leve. Então, acho que não tem que ser aquela coisa que você descabela o cabelo e arranca e tá ficando careca, né? Por causa do evangelho, mas assim, você tem as suas dificuldades. Mas quando você entende, você fala assim, amém, Senhor. Você já muda a sua pergunta, né? O que que eu tô errando? O que o Senhor quer mudar? É para me aprender isso? Vai mudando, né? Você não ficar, ai, por que que isso? Ai, de novo. Você não tem mais essas lamúrias, né? Você fica assim, então tá, né, que eu tenho que mudar e o que que tá acontecendo? e nós vamos Mas é entender só. que, à medida que nós vamos caminhando, servir o Senhor só se torna difícil quando nós ainda estamos com a natureza caída. Quando nós estamos ainda com a nossa natureza não transformada, Sim, não é verdade? mas só Mas gratidão mesmo. que bênção que o Senhor está movendo, que nós estamos respondendo. Vocês estão aqui não apenas para aprender, não apenas para assistir, mas o que o Senhor está fazendo aqui, literalmente, Deus está treinando vocês para que vocês deixem um legado, para que vocês levantem um exército, para que vocês sejam um canal de bênção na vida de outras pessoas também. Amém? Então, Deus não chamou ninguém aqui para assistir live, para assistir meeting, mas vocês estão sendo preparados para aqui nada mais, nada menos do que uma plataforma de lançamento. Estão sendo construídos. E Deus quer usar vocês. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por compartilhar. Zé, obrigado por toda a ajuda de vocês, pelo coração disposto, coração ensinável, espírito humilde. Deus continue e siga abençoando. Amém? Um abraço. Com Deus. Vou ver aqui as perguntinhas. O propósito de Deus é a família. Onde vemos maior dificuldade na família, exatamente.
Sim, que Deus abre os nossos olhos. O Senhor vai te dar graça, viu, Ana? Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Eu estava olhando aqui para o outro monitor, mas a câmera é aqui. Está bom. Deus abençoe.